Glória a Deus. Irmãos, a palavra está no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Abacuque é o 8º profeta menor. Ele é chamado de profeta menor, não é porque ele era inferior aos outros profetas. Não é porque eles eram menor, tipo assim, o profeta profetiza mais, esse aqui profetiza menos. Não é isso. A Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, ela é banhada de 12 profetas. E no meio desses 12 profetas, menores, está Abacuque. E nós temos 4 profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses aí é chamado de profeta maior. Mas por que, pregador, eles teve mais eloquência nas suas pregações? Não. É porque eles profetizaram e o livro deles tiveram uma longanimidade. O livro de Isaías ele tem 66 capítulos. Os estudiosos chamam o livro de Isaías de mini Bíblia. E reparte ele como se fosse a Bíblia Sagrada. E no Velho Testamento nós temos esses profetas chamados profeta menor. E desses profetas menores, o Abacuque é o 8º deles. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam que pudesse colocar de pé para reverenciar essa mensagem, que eu quero despedir de todo eu, Abacuque capítulo 1. Eu quero me despedir de todo eu, para que o Espírito do Senhor seja o autor a falar com cada um, porque eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que Deus tem para fazer, mas eu sei que eu estou aqui para aquilo que o Senhor precisar de mim. Abacuque capítulo 1, e no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor, ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutas? Ainda que grite violência, tu não salva? Por que me mostras a tranquilidade e me faz ver a injustiça? Por que, pois, a destruição e a violência estão diante de mim? E há quem suscite contendas e litígio, porque a lei é frouxa e o julgamento nunca se manifesta, pois o perverso se aproxima do justo e assim o julgamento prossegue errado. Senhor grande e eterno Deus, esta é a tua bendita palavra. Fala conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os irmãos podem desocupar as suas mãos e glorifiquem o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, o livro de Abacuque, ele foi escrito por Abacuque mesmo. A Bíblia chega a falar, no capítulo 2, que esse livro ele não foi escrito no pergaminho, que ele não foi escrito no papiro, e nem no couro, que ele foi escrito na tábua. Deus mandou Abacuque passar a mão numa tábua, e ele foi escrevendo as suas escritas. Abacuque, meus irmãos, ele profetizou no século 7 antes de Cristo. Ele chegou no final do reino do rei Uzias, o rei de Uzias, ou seja, o rei Amazias, para entrar no reinado do rei Joaquim. Para quem não sabe, o rei Joaquim era um rei que estava reinando com a
passado, a Babilônia invadiu a terra de Jerusalém. Abacuque significa abraço. Abacuque, ou Abaruque, ou Shabaruque, porque lá na Babilônia deram o nome para ele de Shabaruque. Só que no hebraico, ele era Abaruque. Abaruque. E no grego, Abacuque. Abacuque significa aquele que abraça. Porque o povo judeu, eles tinham o costume de colocar o nome nos filhos que ia nascendo, não pela beleza da citação da palavra nome. É porque muitas das vezes, hoje, o menino nasce e fala assim, vamos pôr o nome dele de Mateus. Por que Mateus? Porque é um discípulo de Jesus. Vamos pôr o nome dele de Ezequiel. Ezequiel é um dos profetas maiores do Velho Testamento. Vamos pôr o nome dele de Moisés. Por que Moisés? Porque Moisés foi o profeta que tirou o povo do Egito. Só que o povo judeu não, eles colocavam o nome da criança segundo aquilo que eles estavam vivenciando, segundo aquilo que eles estavam passando. Portanto, você pode ver que Noemi, ela sai de Belém. Belém significa a casa do pão, e ela desce até as terras de Moab. O que significa Moab? Moab significa seu filho. Por que Moab significa o seu filho? Porque quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra e escondeu numa caverna, uma das suas filhas tiveram um filho com Ló embriagado, e o nome desse filho é Amon, pai dos amonitas. Por isso que Moab significa seu filho. E quando Noemi chega na terra ali na terra de Moab, aconteceu uma grande tragédia. O seu marido morreu e os seus dois filhos também morreram. O nome também carregava o episódio da convivência do ambiente. Qual que era o nome dos filhos que tinham nascido ali em Moab? Um chamava Malom e outro chamava Quilion. Malom significa doença, Quilion significa fracasso. Então, quer dizer, eles estavam vivenciando doença, porque o menino nasceu doente, porque o marido estava doente, e eles estavam passando fome nas terras estrangeiras, e estavam vivenciando um fracasso. Por isso eles colocaram o nome do menino de doença e de fracasso. Se você for ver que quando a Arca da Aliança foi tomada do povo de Israel, que a notícia chegou lá dentro da cidade, que eles anunciaram, mataram os dois filhos de Eli e tomaram a arca. A mulher de Eli, a mulher de um dos filhos de Eli, que era do Finéias, estava esperando uma criança, e eles colocaram o nome da criança de Cabote, que significa, aí se foi a glória de Israel. Então o povo era especialista em colocar o nome dos meninos da maneira que eles estavam vivendo. Por exemplo, quando Israel foi levado para a Babilônia, a rainha Esther estava presente. Foi lá na Babilônia que a rainha Esther surgiu. Mas ela não chamava Esther nunca chamou Esther. A rainha Esther nunca chamou Esther. Sabe por que eles colocaram o nome dela de Esther? Porque a deusa que eles serviam chamava Estã. Aí eles pegaram o nome de Estã e colocaram Esther. Só que o nome da Esther, se eu falar como eles descobriram o nome da Esther, como? Foi dentro de Jerusalém, foi dentro de Babilônia que caçaram e colocaram o nome de Esther. O pai de Esther, a qual os estudiosos vão dar o nome, estava junto com o tio dela, cujo é Mardoqueu, ou Mardoquai. E eles trabalhavam no jardim de Nabucodonosor. E eles mexiam em todas as plantas ali, nas orquídeas, mexiam nas plantas mais belas que tinha ali, nas margaridas.
Né? E um certo dia eles mexeram uma planta assim, da onde caiu o esgoto do palácio. E no meio daquele vaso fedido, no meio daquela catita de esgoto, eles viam uma bela flor que estava nascendo de uma murta. E eles falavam assim: como será que chama essa planta? Olha que rosa tão linda! Aí eles falavam assim: essa rosa se chama Adácia. Adácia é. Por que ela chama Adácia? Porque ela só nasce no meio de lama fedorenta. É só no meio de lama cativenta que ela nasce. Se você plantar ela estercada, ela não nasce. Se você plantar ela no canteiro, ela não nasce. Se você plantar ela num lugar que tem água, ela não nasce. Ela só nasce no meio da patina. Deus estava querendo mostrar para aquele povo que mesmo no meio da aflição que eles estavam passando, ainda existia a rosa mais bonita que estava no meio da lama, que estava escondida no meio. Então, Abacuque, ele profetizou em 615, de 615 até 625. E Abacuque, ele presenciou a invasão de Nabopolassar, que era o rei da Síria. Esse rei, ele invadiu a região sul, a região norte, e levou as 10 tribos para cativeiro. Ele já tinha ouvido Jeremias falar que Israel ia deixar de ser nação. Porque os reis de Israel, tipo Manassés, tipo Jeroboão, ensinou Israel a adorar imagem de escultura e prestar cultos a bosque e diante de Baal. Isso nada tirava isso do coração de Israel. Então Deus, ele resolveu aniquilar a nação. E Nabopolassar pegou essa nação do reino norte, levou ela para a Síria e ela deixou de existir. Só que ele deixou 3 tribos dentro da terra de Israel. E essas 3 tribos que ficou lá, eles tiveram uma visitação de outros assírios que vieram morar no mesmo ambiente. E eles juntaram em Samaria e virou samaritano. Por isso que os judeus não estavam com samaritano. E Abacuque já tinha visto esse acontecimento. E Abacuque, ele não queria agredir ninguém, meus irmãos. Por isso que o nome dele significa aquele que abraça. Porque ele não queria agredir. Você pode ver que a maior parte dos profetas chegava com palavras de Deus, mas era uma palavra de afronta. Ele chegava e falava assim: se você não mudar a sua conduta, Deus vai fazer você carregar o jugo. Deus vai fazer você padecer na mão do inimigo e vocês vão comer esterco de pombo. E a Priscila, esse profeta era o duro na queda, era o homem de oração, era pessoa separada de Deus. Né? Você pode ver que Obadias, o livro de Obadias chegou e profetizou contra Edom, e Edom caiu. Jonas chegou e profetizou para Nínive. Eles se consertaram, mas depois de 2 anos eles voltaram a praticar, e a água submergiu a cidade, irmão Lucas, de maneira que o rio que invadiu a cidade, a água chegou até a cidade de Sodoma e Gomorra, e as águas se tornou salinas, e o nome desse lugar se tornou Mar Morto, que está em cima da cidade de Nínive. Mar Morto. Aí invadia. Então os profetas, eles faziam uma mensagem que a pessoa, na hora que o profeta chegar na casa de alguém, ele já vai, meu Deus do céu. Ele ficava com medo, porque a palavra do profeta era a mesma coisa mais fraca. Né? Você pode ver que o profeta chegou para Jezabel e falou assim: olha, quem é comigo, joga essa mulher lá de cima. Ela estava no segundo andar. O povo falou assim: ah, é? Os que estavam do lado dela que julgou, né? O profeta que mandou, mas teve que julgar. Só que aqui, meus irmãos, esse
profeta chamado Abacuque, ele estava aqui abraçando a causa das pessoas. Ele falava: Deus, eu estou indignado, sabe por quê? Porque a tua palavra diz: clamo-me-ei, Jeremias 33:3. Clamo-me-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não saem. Deus, nós estamos clamando, Senhor. O nosso joelho já está até calejado de tanto orar. Nós oramos o dia inteiro, a noite inteira. Nós andamos em espírito de oração. Nós fazemos menção no nome do Senhor. Mas nada acontece. Parece que a nossa oração não está chegando até o alto céu. Ou seja, parece que tem um céu de bronze que está impedindo a nossa oração. E outra, parece que tem um chão de ferro que nada nasce. O povo já está com fome. O povo está vivenciando sede, porque até as fontes das águas estão secando. O que nós estamos fazendo que o Senhor não responde, não fala, não dá um sinal? O que é que nós temos que fazer? Responde, Deus. Fala alguma coisa. E ele pedia a Deus uma resposta, meus irmãos. E Deus não falava nada. Né? Você já viu como você está naquela angústia, naquela aflição, você está na campanha, não, está na campanha de oração, porque Deus vai lhe responder. Você faz a campanha requentando de oração, 7 dias de jejum. Você chega no 7 dias de festa. Vai lá, entrega o jejum, a sorte continua a mesma coisa. Você passa a noite em oração, vai trabalhar, dormir no serviço, ó, e nada acontece. Será que eu fui rejeitado? Será que Deus não fala mais comigo? Isso acontece nos nossos dias. Ele continuava, falava: Deus, eu fico olhando aqui, ó. O justo está aqui sofrendo com fome, sabe por quê? Porque os ricos, meus irmãos, eles estavam vendendo as coisas com usura. Os ricos estavam extorquindo as pessoas. Por exemplo, essa chave que ela valia R$20. Aí o irmão veio que comprar de mim, para chegar e falar para ele: ó, até tal hora eu devia dar 40. Se passar disso, é 60. Aí a pessoa tinha que ir lá, se virar, vendia os 10 que tinha, tentar, e comprava a chave do valor de 20 por 40. Ou seja, os ricos estavam cada vez mais ricos. E os pobres só endividando. Só vivendo o pior da terra. Né? A injustiça, estava tendo extorsão, estava tendo covardia no meio do povo. O juiz que ia julgar, a lei se afrouxava. Né? A pessoa julgava, mas ela julgava de maneira que o pobre era condenado na cadeia e o rico ficava impune. E Abacuque ia vendo aquilo e orando e pedindo a Deus, e orando e pedindo a Deus. Deus não falava nada. Deus não falava nada. Aí sabe o que Abacuque fez no capítulo 2? Abacuque falou assim: ó Deus, o Senhor não fala? O Senhor não quer me responder? O Senhor não quer falar nada? O Senhor não me responde? Então não. Porque tem pessoas que vêm que fazem a campanha de 7 dias, Deus não responde. Eu não volto daquela igreja. Aquele pastor é fraco. Aquela pregação dele é fraca. Aquele Deus que eles pregam lá não existe. Só que ele falou assim: não, eu não vou desistir. Eu vou ficar, sabe aonde, Deus? Eu vou fazer uma torre de vigília. E torre de vigília, meus irmãos, naquela época, a pessoa só fazia enquanto sabia que o inimigo já existia. Que era o lugar onde ficava o esconderijo. Torre de vigília é o mesmo que o salmista fala assim, que no Salmo 91, ele fala assim: o teu escudo, ele fala assim, prepara o teu escudo, que era um escudo grande que tampava de cima a baixo, além da torre de vigia. Escudo e broquel. O que era o broquel? Até na espada tinha um escudo, de maneira que quando atacasse, não recebia contragolpe na mão. Isso chamava torre de vigília. Ele
orando, eu vou ficar orando, eu vou ficar orando. E ele ficou, meus irmãos, orando, ele ficou buscando. Eu quero te dizer, está acontecendo? Não está acontecendo, pastor. Já fiz campanha, já busquei resposta do profeta, já fui no monte orar, já fiz o voto, já apresentei minha vida no altar de Deus, mas nada está acontecendo. Escuta uma coisa, continua orando, continua buscando, continua intercedendo, porque a palavra de Deus está dizendo que o nosso Deus, ele não é sujo. O nosso Deus não é sujo. A palavra de Deus está dizendo, lá no livro de Isaías, capítulo 59, no versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Se você estiver orando com dedicação, com certeza que Deus vai te responder. Ele responde, sabe por quê? Porque de repente, no capítulo 3, no versículo 2, Deus fala assim, já que você não vai desistir, então escuta, eu vou te responder. Olha aqui, olha, o que ele respondeu para Abacuque? Ele falou assim, olha, ele falou assim, eu estarei sobre a minha guarda. Isso aqui ele falando antes da oração. Antes da oração. Eu estarei sobre a minha guarda e me colocarei sobre uma torre de vigília, a ver o que farei a mim, para que se o Senhor me responda, eu farei. Ou será reprovado. Né? Aí Deus responde para ele, então o Senhor me respondeu, escreve essa visão e faça legível sobre uma tábua, para que ele possa ler quem passar correndo, pois a visão ainda para um tempo é determinado, mas no final ela fará e não mentirá e não tardará. Espera certamente que virá e não tardará. Que alma dele, que orgulhosa, não é, ela não é reta. Dele quem? Dos que estavam praticando iniquidade de justiça. Nele não há justiça, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Pode acontecer de distorção, pode acontecer de ameaça, pode acontecer de levar para o cativeiro. Se você é justo, a sua fé vai te conduzir, a sua fé vai te salvar. Aleluias, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, a oração do justo pode muito em seus efeitos, e quando o justo se reúne para orar, meus irmãos, a palavra de Deus nos disse no livro de João, capítulo 8, e no capítulo 18, e no versículo 20, ou seja, Mateus 18, 20, aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então eu quero te dizer que tudo isso que está acontecendo no nosso país aconteceu no passado, né? E o povo tiveram resposta. Por quê? O foco era oração. Acontecia uma coisa desagradável, o homem ia para a oração. Acontecia um desastre, a mulher ia para a oração. Olha para Ana. Ana chegava lá, orava tanto, que a mulher não falava assim, tinha uma poça d'água. Né? O sumo sacerdote ele olhava assim e falava, nunca vi quem fosse prendesse. Você está dizendo, essa mulher só pode estar tonta. Como que chora desse canto? Aí o tanto de água estava no chão. Ela jogou no copo, na garrafa. Porque isso ele não tem condição de sair das vistas dela, não. Aí tem uma hora que eles passam incomodado, ei, não pode beber dentro da casa de Deus, não. Senta aqui tonta e faz isso aí. Ela fala, não estou tonta, meu Senhor. Eu estou com a minha alma amargurada. Eu sou uma mulher amargurada, de alma amargurada. Eu estou falando é com o meu Senhor. Eu estou falando é com o meu Deus. Então, ela orou tanto, mas ela orou tanto para Deus, o que aconteceu? Ela pediu para Deus um filho. Deus deu para ela o maior profeta de Israel. Ela falou assim, se o Senhor me deu, então eu vou devolver para o Senhor. Falou, toma, entregou lá no tempo dele, é do Senhor.
Ela esperou ele desmamar. Quando ele completou um ano e mês, ela foi lá e ó, toma, esse aqui é do Senhor. Entregou para Deus. Todo mundo conhece o filho de Jó. Agora, quem conhece os 10 filhos de Pereira? Então, o justo, ele sempre vai ser lembrado. Porque Deus, ele veio para cumprir a palavra dele na vida do justo. Deus, ele está sempre com o seu olhar coloca. A Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 16, capítulo 15, no verso 3, que o olho do Senhor está como chama de fogo, contemplando a face da terra, tanto os bons quanto os ruins. O Senhor está vendo tudo. Mas escuta, eu vou finalizar aqui agora. Sabe o que ele estava vendo? No capítulo 1 e no versículo 6, ou seja, no 2 e no versículo 6, ele fala assim: eu vejo uma nação numerosa e impetuosa que invade. Ele falou que viu uma nação numerosa e impetuosa. De que ele estava falando? Naquela época, quem estava no auge eram 3 nações, que era o Egito com o faraó chamado Neco, que era a Síria com Nebucodonosor, que era o rei da Síria, e que era a Babilônia, que era o Nabucodonosor. Essas 3 nações, eles queimavam de vontade de entrar na terra de Israel. Por quê? Porque era uma terra onde tudo que plantava nascia. Era uma terra que tudo que fazia dava certo. Porque era uma terra que Deus entregou na mão de Abraão. E a terra, muitas pessoas falam isso, que mandaram a mensagem também falando que o povo invadiu a terra que teve Sião. Quem conhece a Bíblia sabe que a terra não foi invadida. A pessoa falou assim: Deus desproveu um para prover o outro, irmão. Eu falei: não tem nada disso, amigo. Onde você está vendo isso aí? Ele falou: mas o povo chegou lá e expulsou 7 nações e ficou lá. Isso aí é uma opressão, não é não. O que aconteceu? Sara morreu. No capítulo 25 de Gênesis, Sara morreu. E Abraão pediu os filhos de Et, um lugar para sepultar sua morte. Os filhos de Et deu para ele um campo. Aí ele falou: não quero nada, dá para sepultar a minha morte. Eu pagarei. E ele pagou 400 ciclos de prata pela terra. E naquela época, meus irmãos, a planta da terra ali era o corpo de um morto, por exemplo. Você conseguia sepultar um morto ali naquele quintal ali, aquilo ali era seu. Porque era a escritura do lugar, era o sepulcro de uma pessoa. Então, quer dizer, a morte de Sara povoou o povo de Israel na terra de Canaã. Não entendeu? A morte de Jesus Cristo nos preparou uma cidade onde nunca mais terá choro, onde nunca mais terá tristeza, onde nunca mais terá opressão. Ei, a Bíblia diz em Apocalipse 21, verso 4, que as primeiras coisas são passadas, não haverá choro, tristeza. Deus tirará o lenço e enxugará dos olhos de cada um de nós todas as lágrimas. Então, através da morte de Sara, o povo de Israel povoou. E todo mundo queria aquilo ali. Só que o Egito queria, a Babilônia queria, e a Síria também queria. Mas sabe o que eles fez? Então vamos fazer o seguinte: vamos armar uma batalha, e quem vencer essa batalha fica cabendo. Eles fecharam uma porta, fecharam. Em 597 eles falaram assim: vamos então na batalha chamada Batalha de Carquemis. Então vamos. Chegou lá, todo mundo batalhou, foi aquela matança, e morria gente de todo canto, só que a Síria ficou com a vitória. A Babilônia ficou com a vitória. A Babilônia venceu o Egito e a Babilônia venceu a Síria. E a Babilônia falou: então é nós. Agora nós vamos enfrentar o rei da cidade de Jerusalém, que era Joaquim. Só que eles não tiveram que enfrentar, não. Já entrou, já deu uma vazada no rei, curou o olho do rei, já colocou o filho dele de marionete, e 3 levas ele levou. A primeira leva foi Daniel, a segunda leva
foi Ezequiel, e a terceira eles falaram, come, nós não vai levar, pode deixar eles aí. Aí quando eles deixaram eles lá, eles quebraram as casas, pôr fogo nos trem deles, quebrou o templo, destruiu as muralhas, deixou os povos lá tudo destruído. Depois que puder, dá uma revisada lá no livro de Lamentação. Porque foi só Jeremias que ficou para trás. E Jeremias conta o que aconteceu. O que o povo, porque sentiu tanta fome que eles estavam comendo os filhos. Vamos comer seu filho, seu filho. Não, seu filho, seu não, hoje nós comemos o seu.